Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E vamos de mais uma materna história, certo? E hoje a história vai ser do meu terceiro filho, o Vitor, certo? Da minha terceira gestação. E eu quero já avisar vocês que provavelmente esse vídeo vai ser mais difícil pra mim de contar. Vai ser mais longo, porque eu preciso contar a história dele o mais detalhadamente possível, pelo menos que eu consegui. E me perdoe se eu me emocionar em alguns momentos, porque provavelmente isso vai acontecer, tá bom? Mas vamos lá. Bom, eu descobri a gravidez do Vitor em 2019, eu já morava aqui em Portugal. E era final do ano, era exatamente dia 23 de dezembro de 2019. Eu tava prestes a viajar, foi no dia que a gente ia viajar para passar as festas de fim de ano. E eu descobri, eu já tava desconfiada porque minha menstruação atrasou e eu sempre fui muito certinha. Então, todas as vezes que a minha menstruação atrasava, era filho. Já havia acontecido 2 vezes antes e tinha sido Rafael e Carolina. Então, dessa vez eu não tinha nem dúvida, eu já sabia. Quando atrasou, eu falei, ih, tô grávida. A gravidez de Vitor não foi planejada, não foi uma coisa que eu esperava também. Também não vou dizer, ai meu Deus, não me protegia também, né? Muito, pelo amor de Deus. Mas enfim, não foi planejada. Não foi evitada, mas também não foi planejada, certo? E aí quando eu descobri, eu fiquei feliz, óbvio, né? Era mais um filho e tal, a gente sempre quis uma família grande. Então, viajamos. Só que nessa viagem, eu comecei a ter sangramento, né? Mas não era uma coisa assim, meu Deus, quanto sangue, não. Mas estava aquele sangue ali e aí eu fiquei preocupada. Só que assim, inicialmente eu não fiquei preocupada, porque na gravidez da Carol, foi a primeira, eu tive um pouco de sangramento. Que quando eu fui fazer a ultrassom, a médica disse que era porque era fixação do saco, enfim, não sei como, do saco gestacional, enfim. Não era nada demais. Então, quando eu soube quando eu vi que tava sangrando assim um pouco também, eu falei, não, já tive isso, tá tudo bem. Só que diferente da primeira vez, não parava. Não parava e eu comecei a ter que usar um absorvente, sabe aqueles Carefree que a gente usa pra conter pequenos sangramentos? Pronto, eu tive que começar a usar. Eu falei, eita, meu Deus. Aí eu acho que não tá certo, né? Mas aí, continuamos a viagem, eu dei mais uma descansada e tal. E aí, quando a gente voltou, eu já tinha a consulta marcada. Eu fui pra minha obstetra. E ela não falou nada. Ok. Mas aí eu continuei sangrando. Aí eu fui na emergência. Quando eu fui na emergência, a médica, ela foi bem... Eu não quero dizer que ela foi bem rude, eu quero dizer que ela foi bem desumana. A verdade é essa. Ela me falou o seguinte, ela fez uma ultrassom endovaginal, porque eu tava bem no início mesmo. Eu tava assim com 3 semanas no máximo. Aí ela fez ultrassom endovaginal, porque com a ultrassom normal ainda não dava pra ver, obviamente, porque era bem no início. E aí ela falou o seguinte, você está abortando. E aí eu me desesperei, né? Porque eu nunca tinha passado por isso e eu fiquei realmente bem nervosa. Eu perguntei a ela o que eu podia fazer, se eu podia fazer alguma coisa pra ajudar, pra evitar que isso se concretizasse. E ela falou, não, a natureza sabe o que faz. E aí eu fiquei arrasada, saí de lá chorando, assim, mas chorando muito. E vim embora pra casa, e fiquei, passou mais uns 2 dias, aí eu voltei lá no hospital, e aí já foi uma outra médica que me atendeu, graças a Deus. E aí eu contei o que tinha acontecido, contei que tinha ido lá, o que a médica tinha falado. E ela me falou, ela fez também uma ultrassom, e ela falou, olha, o sangramento não é bom, claro, mas você não está abortando. Eu tô vendo aqui o feto, eu tô vendo o saquinho, tá tudo certo, tá aqui, entendeu? Claro que é um dos indícios de aborto, mas para você abortar, o seu sangramento vai ser muito maior do que isso. Você vai sentir dor,
vai, sabe? E aí realmente não vai ter o que se fazer. Mas por enquanto, você ainda não tá abortando. Então, você precisa ficar de repouso absoluto. Eu quero que você vai ficar deitada e só vai se levantar pra ir ao banheiro. Só pra tomar banho, só pra ir ao banheiro e nada mais. Come deitada, faz tudo deitado, pra ficar deitada. Falei, tá bem então. Passei 15 dias deitada. Meu marido que fazia as coisas em casa, que levava as crianças pra escola e tudo mais, e eu em repouso total e absoluto. Parou o sangramento. Graças a Deus parou de sangrar. Aí eu fiquei muito feliz. Foi muito bom. E aí a vida seguiu, bem feliz. E aí quando chegou março, aí entrou a pandemia, né? A gente teve que ficar isolado e tal. E aí quando foi em abril, eu tava com 17 semanas, eu fui fazer uma ultrassom. E aí nessa ultrassom eu ia conseguir descobrir o sexo do bebê, né? Que eu ainda não sabia. E aí a gente tava tudo muito feliz, as crianças estavam apostando se era menina, se era menina e tudo mais. E eu entrei sozinha nessa clínica. E era a clínica aqui onde eu era atendida também, que a minha obstetra era de lá. E aí eu entrei na sala e tal, demorou muito, a ultrassom demorou demais, eu tive que virar pra cá, virar pra lá, virar pra cá, virar pra lá, porque ele não tava numa posição muito boa assim, que desse pra o médico ver tudo e tal, mas fez tudo mais, me disse que era um menino, eu fiquei super feliz, e aí ele demorou, e aí ele falou, olha, eu acho que tem alguma coisa errada com o coração do bebê, e aí eu fiquei desesperada de novo. Meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Aí eu fiquei já nervosa. Aí ele falou, quando é que você tem consulta com sua médica? Aí eu falei, semana que vem. Aí ele falou, não dá pra esperar não. Eu vou ligar pra ela agora. Aí ligou pra minha médica, conversou com ela. Falou em grego, né, porque eu não entendi nada. Também eu já tava muito desesperada. Nessa altura eu já tinha acabado o exame. Ele disse, pode ir ao banheiro, pode enfim. Eu saí, fui no banheiro, chorei muito. E voltei nervosa, eu tô sentindo a sensação que eu tive naquele momento, de nervosismo que eu fiquei. E aí, eu voltei pra lá e ele falou, olha, ela vai ligar pra você. Aí tá bom, eu fui embora chorando muito. E cheguei no carro, contei pro meu marido, ele chorou comigo, meus filhos não entenderam, né, lógico, pequenos. E aí a minha médica ligou e falou, olha, eu consegui uma consulta pra você fazer amanhã, um exame. Você vai fazer um exame, uma ecografia fetal. A ecografia fetal é pra ela, eu não sabia, né, na época, é pra o médico ver direito o coração do bebê. É uma ecografia mais canalizada pra isso, né, pro coração do bebê. E aí, eu fui no outro dia nessa médica. Só que assim, quando eu fui pra essa médica, eu já tinha contado pra minha família tudo, tava os prantos em casa e tal. E foi um dia muito difícil. Só que assim, quando já chegou mais pro fim do dia, eu comecei a dar uma acalmada e eu comecei a entrar em negação. Sabe? Falei, não tem nada. Ele não via direito. O bebê tava numa posição ruim, ele não conseguiu ver. Não vai ter nada não, tenho certeza. Falei, não vou sofrer por antecipação. Já que amanhã eu vou fazer esse exame, eu vou e vai dar tudo certo. Porque eu sou muito essa pessoa, sabe, minha gente? Eu sou muito essa pessoa que acredita que tudo vai dar certo. Eu sou. Graças a Deus que eu sou assim, porque senão acho que eu sofreria mais, né? Não, assim, na questão de entrar em negação, essas coisas, sabe? Mas assim, eu tenho muita fé que tudo vai dar certo, sabe? E aí eu acredito nisso e vou acreditando nisso até o último momento. Então eu fui e cheguei lá, a médica me atendeu logo e aí ela confirmou. Ela disse que realmente havia um problema muito sério no coração do bebê. Ela me explicou, era uma cardiopatia que ele tinha, cardiopatia congênita, gravíssima, certo? E rara, muito rara. Ela não era a cardiopatia mais grave, mas ela era mais rara. Ele tem uma condição que chama síndrome da hipoplasia do coração direito, ou síndrome da hipoplasia do ventrículo direito. Que é, o que é isso? O coração direito, o coração da gente, né, tem o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, e o ventrículo direito dele não se desenvolveu completamente. Ou seja, ele era muito menor do que o ventrículo esquerdo, e isso causa um grande problema,
né? E além disso, ele tinha umas outras cardiopatias combinadas, né? Que essa era a principal, mas ele também tinha CIV, que é um buraquinho de comunicação interventricular, né? Que tem um buraquinho entre os ventrículos. Ele tinha CIA, que era uma comunicação interarterial. Ele tem uma atresia tricúspide, que é da válvula, enfim, são várias coisas, eram algumas coisas assim que combinavam com essa cardiopatia. Mas depois eu vi que essas cardiopatias mais leves, combinadas com essa outra, dava a condição dele de viver, tipo isso, assim, sabe? Eu não consigo explicar pra vocês, expressar pra vocês o quão doloroso foi ouvir aquilo, porque não é nem que eu não pensasse que a criança podia nascer com uma cardiopatia. É simplesmente que isso não passava na minha cabeça. Não era assim, eu achava que era impossível isso acontecer. Alguém me perguntasse, você acha que um bebê pode nascer com cardiopatia? Não era que eu dissesse, não, nunca vai poder. Não, mas isso não passava pela minha cabeça, entendeu? Passava pela minha cabeça que ele podia ter síndrome de Down, sei lá, vir faltando um dedo, alguma coisa assim. Mas nunca que ele ia ter um problema no coração. Isso nunca passou pela minha cabeça. Sabe, assim, era uma coisa muito distante pra mim, eu nunca pensei nisso. Então, saber disso foi realmente uma realidade. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? E aí eu tive que... Ela me explicou tudo direitinho. Eu me segurei na hora pra não chorar, porque eu precisava entender. Se eu chorasse, eu ia entrar em desespero e eu não ia compreender o que ela tava me dizendo. E aí ela me explicou tudo, o que era essa cardiopatia, as condições de vida. Só que assim, ela foi nos extremos, sabe? Ela foi no extremo, realmente. A médica, ela me sugeriu abortar o bebê. Mas quando eu falo isso, não é que ela me falou assim, olha, ela falou o seguinte, até as 23 semanas você está coberta por lei para abortar, né? Para fazer o aborto. Só que eu me senti ofendida e não foi por isso. Não foi porque ela falou, era a obrigação dela me dizer isso. Eu sei, eu entendo. Era a obrigação da médica me informar dos meus direitos, certo? Só que ela ficou tentando me convencer, entendeu? Ela ficou tentando me convencer. Ela não foi rude comigo, ela não foi grossa, ela não foi ignorante, mas ela ficou tentando me convencer que era o melhor caminho. Sabe? Ela falou, olha, porque quando ele nascer pode acontecer isso, a vida dele vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê. E ela foi muito no extremo, sabe? Que hoje, se você pesquisar um pouco, se você tentar achar, você vê que não é assim, sabe? Então, assim, eu me senti ofendida por ela tentar, ela já tinha me dito que eu tinha isso? Ok, eu já sabia, eu já estava ciente, então tá tudo certo. Mas ela tentou me convencer, eu senti que ela tentou me convencer, sabe? E eu fui tentada, aliás, foram tentando me convencer durante toda a minha gestação praticamente. Não tentaram me convencer, né? Porque não podia mais, né? Depois de um tempo já não podia mais. Mas assim, foi... Eu sentia que as pessoas estavam assim, os médicos estavam assim, tipo... Você não sabe o que tá fazendo, você não sabe no que você tá entrando, sabe? Tipo assim, e isso me deixava triste, porque era uma escolha minha que eu tinha feito. Eu escolhi a vida do meu filho, eu escolhi trazê-lo ao mundo, eu escolhi viver, deixar ele viver e viver com ele assim, sabe? Tipo, eu não quero entrar muito assim, mas eu era meu filho, é meu filho, sabe? E assim, do mesmo jeito que eu não escolho se ele vai vir de cabelo loiro, se ele vai ser moreno, se ele vai vir com olho azul, se ele vai vir com olho verde, se ele vai vir com olho castanho, se ele vai vir moreno, se ele vai vir branco. Eu também não tenho essa decisão. Não cabe a mim decidir como que ele vai vir, se ele vai vir saudável ou não. Não cabe a mim decidir. Cabe a mim aceitar o que Deus manda pra mim. E foi ele que ele mandou. E graças a Deus, meu filho é a coisa mais importante da minha vida, né? Todos eles são. Então, assim, nesse momento eu me senti ofendida por causa disso, sabe? Porque eu sei que era a obrigação dela me informar e ela me informou, mas não era a obrigação dela tentar me convencer a nada, tá? E, bom, passou.
Eu fiquei muito triste, lógico, e quando eu saí de lá eu desabei de novo, meu mundo caiu de novo. E aí foram dias difíceis, muito difíceis, mas a vida precisava seguir, né? Eu tava gerando vida, independente, eu tava gerando uma vida. E aí os dias foram passando, a gente tava naquela questão de isolamento, né? As crianças estavam tendo aulas em casa, aí tava tudo muito louco. E aí eu falei, eu não vou ficar sofrendo, eu não vou sofrer, eu não vou chorar, eu não vou ficar nessa agonia, até porque tudo que se passava comigo, eu sei que o bebê sentia. Então, eu falei, não vou ficar nessa vibe, vou ficar tranquila e o que tiver que ser será. E ali eu me apeguei ainda mais a Deus, porque eu sempre fui muito uma pessoa que tem a fé, que tem fé. Então a minha fé só se fortaleceu. Eu pedi muito a Deus por ele, pela vida dele. Pedi muito, 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 muito. E assim, eu comecei a fazer o acompanhamento, daí eu passei a... Não fui mais acompanhada por aquela médica, que era numa clínica particular, e eu passei a ser atendida no hospital público. Por quê? Porque quando o bebê nascesse, ele precisava da assistência imediata. E a assistência imediata quem dá é o hospital público, né? Que é o hospital de coração aqui, coração e pulmão, aqui em Lisboa, ele é referência na Europa. Então, eu precisava ser atendida no hospital público porque quando ele nascesse, teria essa comunicação, né? Ele não nasceu no hospital do coração, claro, porque ele nasceu no hospital que tinha maternidade. E aí depois ele foi transferido, né? Então eu resolvi ficar tranquila. Agora sim, foi uma gestação tranquila, porque eu me desapeguei disso, né? Mas, embora eu estivesse ciente, mas ao mesmo tempo que foi tranquila, foi difícil porque eu ficava... Tudo que eu comprava pra ele, eu ficava pensando, meu Deus, será que ele vai chegar a usar? E ao mesmo tempo eu tava feliz, mas tava aquele sentimento que você de incerteza, de insegurança, de medo, né? Mas assim, eu tentava me acalmar, tentava acalmar meu coração, me apegava a Deus e assim eu ia vivendo, ia seguindo a vida. Foram muitos exames, eu fazia ultrassom atrás de ultrassom, ultrassom atrás de ultrassom, era ultrassom normal, era ecografia fetal, era um monte de coisa que tinha que fazer. E ok, ele foi se desenvolvendo, fora esse problema que ele tinha, ele estava saudável, né? Foi se desenvolvendo até que chegou o dia do parto. O dia do parto do Vitor foi muito difícil para mim, foi muito complicado. E eu fui com meu marido, a gente deixou as crianças com um casal de amigos nossos. E a gente foi para o hospital. E chegou lá, eu tava muito nervosa. Só de lembrar agora eu fiquei nervosa. Desculpa, pessoal, porque é muito difícil pra mim me lembrar dessas coisas todas, sabe? Lembrar é viver, né? E eu tô revivendo. E aí eu cheguei lá, fui atendida e tal, fiz o CTG, fiquei lá, monitorando ele e tal, até que eu entrei, foi cesariana, né? Eu tava muito nervosa mesmo. O anestesista deu anestesia e a anestesia não pegou. E ele dava mais, não pegava, mais, não pegava. E minhas pernas mexiam e o meu coração estava disparado. Eu não conseguia me acalmar, eu não conseguia de jeito nenhum me acalmar. Eu tô revivendo todas aquelas sensações. Foi muito difícil mesmo. Depois de um tempo tentando que a anestesia pegasse, o anestesista falou, olha, não tem jeito, a gente vai ter que colocar você para dormir. E aí eles me deram uma anestesia geral e eu apaguei. Porque eles tinham tentado começar antes a cirurgia, mas quando a médica encostou o bisturi em mim, eu gritei. E aí eles falaram que era melhor. Então eu dormi, eu apaguei. E eu não vi o meu filho nascer. Isso é uma das maiores dores que eu carrego na minha alma, sabia? Eu não tava lá pra ele. Nesse primeiro momento de vida, eu não tava lá pra ele. Eu não vi ele nascer, eu não vi quando ele chorou a primeira vez, eu não vi nada, eu tava apagada. E eu fui pra sala de recuperação e ele foi transferido para outro hospital, para o hospital do coração.
Eu fiquei lá horas, sabe? O Vitor nasceu 11h36 da manhã. Eu saí do centro de recuperação quase 5 horas da tarde. Meu marido estava do lado de fora, desesperado. E quando eu saí da recuperação, eu encontrei com ele do lado de fora e ele falou que ele tinha sido transferido já, mas que ele estava bem. E me mostrou fotos. Ele conseguiu 3 fotos dele com uma enfermeira que foi muito boa gente. E conseguiu tirar 3 fotos dele. E foi assim que eu conheci meu filho. Eu conheci meu filho por foto. Passei os dias internado, né, lá no hospital. Fiquei na ala do pós-parto, ouvindo os bebês chorarem e eu tava sem meu bebê. Eu comecei a tirar leite, né, pra estocar, pra poder levar pra ele. E eu ligava para o hospital, ligava pra lá, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Passados 3 dias, no 4º dia eu tive alta. E eu saí do hospital, e eu vim pra casa e eu pude também visitá-lo. Eu só pude visitá-lo no outro dia, era um domingo, eu só fui lá na segunda-feira, porque eu não tava conseguindo me movimentar direito. Eu também já saí de lá, não saí de manhã, né, então o horário... Enfim, eu só fui na segunda-feira, porque não era viável pra eu ir no domingo. Eu mal conseguia andar, foi muito difícil essa cirurgia pra mim. E eu não vou nem falar sobre a violência médica que eu sofri, certo? Aliás, eu vou falar assim. Quando eu tava na recuperação, eu fui acordada por uma enfermeira. Ela me chamava e ela falava, Gabriela, Gabriela, e eu acordei. E aí ela começou a apertar minha barriga, mas assim, ela começou a apertar minha barriga de uma forma que não existe. Parecia que ela tava com ódio de mim, ou que ela tava sovando a massa de pão, assim, com muita raiva. E eu comecei a gritar, porque tava doendo muito. E ela falou, não grita, não grita. E eu, desesperada, com dor, meu filho não tava ali, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí depois eu descobri que esse procedimento, eles fazem isso aqui, eu nunca passei por isso no Brasil não, minha gente. Mas eles fazem isso aqui porque precisa saber se o útero está evoluindo, né? Se ele está voltando ao seu tamanho normal. E aí depois disso eu passei por isso mais 2 vezes, mas não foi dessa forma. As outras enfermeiras já foi na parte do pós-parto, né? Da parte da maternidade. E elas não fizeram dessa forma, sabe? Elas foram muito mais gentis. Doeu, sim, mas não daquela forma, né? Eu tinha acabado de sair da cirurgia, a mulher apertando minha barriga daquela forma. Mas enfim... Isso não foi uma coisa que me deu o trauma, não foi isso, sabe? Mas foi uma violência, né? Eu acho que foi uma violência. Enfim, eu vim pra casa, na segunda-feira eu fui ver, porque eu saí no domingo, né? Na segunda-feira eu fui para o hospital ver meu filho. E aí quando eu cheguei lá, por que eu não fui no domingo? Eu não tava conseguindo andar direito. E tem uma rampa pra você subir, o carro não pode subir, então eu tinha que andar e não ia conseguir. Então na segunda-feira eu fui devagarinho, me segurando nas paredes, mas consegui. Ivan não pôde ir, porque só podia entrar um dos pais. Então, se ele for, tava no auge da pandemia, minha gente entenda que tava no auge da pandemia. Ele não pôde ver a criança, ele não viu o bebê, porque ele não podia entrar na sala de parto, né? Porque ninguém podia naquela época. E ele não foi para o hospital porque só podia entrar um dos pais. E se ele fosse, eu não podia ir. Depois não podia trocar. Quem fosse era eternamente. Então ele esperou para que eu fosse, lógico, porque tinha que amamentar ele e tudo mais, né? E aí eu fiquei indo. Nessa época, as crianças, a Carol e o Rafa, estavam de férias. E aí, quando eu ia para Lisboa, de manhã, ele ia com as crianças e eles ficavam passeando lá e eu ia ver o Vitor. E a gente ficou nisso dias e dias. Porque ele, foi assim que ele nasceu, foi pra lá dia 20 de agosto, né? E aí quando eu saí do hospital, eu fui pra lá, né? Comecei a ir pra lá. E a gente ia todos os dias. E ele passou 11 dias no berçário. Eu chorei muito quando eu o vi pela primeira vez. Foi muito, muito, muito... Foi uma... Eu não sei, eu não consigo explicar, porque foi um misto de sentimentos. Mas eu chorei demais, chorei demais, chorei demais. Pedi desculpa a ele por não ter visto ele nascer, mas enfim.
Com 11 dias de vida, o Vitor fez a sua primeira cirurgia de coração. Ele tinha que botar um shunt, a cirurgia de Blalock. Ele tinha que colocar um shunt, que nada mais é que um caninho para manter a artéria dele aberta, para o sangue, né, poder circular. E aí foi quando o Ivan teve permissão de vê-lo. Nesse dia as crianças ficaram com um casal de amigos nossos e ele foi pra lá e viu o Vitor por 10 minutinhos antes da cirurgia, porque é uma cirurgia e aí, né, é uma cirurgia, a gente não sabe o que pode acontecer. E aí ele teve permissão pra vê-lo, mas assim, viu de longe, assim, sabe? E não podia tocar nele, claro. E aí pronto, ele foi levado pra cirurgia, a gente ficou lá passando mal de desespero, mas depois de um tempo o médico foi lá e disse que tinha tudo corrido bem, né? Ele é o melhor médico que existe aqui, foi ele que fez. Ele é médico e professor da universidade, eu chamo ele de professor doutor. E aí, ok, né, a gente pôde vê-lo depois da cirurgia, lógico que também ele não pôde chegar perto, mas viu. E tá, e dias depois ele saiu do hospital. Foi uma luta, mas assim, quando ele saiu foi uma alegria, meu Deus do céu. Mas a gente sabia que ainda tinha chão pela frente, tava nessa questão. E o Vitor veio pra casa e foi ótimo, foi maravilhoso. E aí quando ele fez, e ele ia consultas, todo mês ele tinha consulta com o cardiologista pra ver como estava se desenvolvendo, né? Porque ele ia ter que fazer a segunda cirurgia em breve. E aí com 6 meses marcaram um cateterismo pra saber como é que tava, né, a situação do coração dele. E aí eu fui com ele, a gente foi, isso era dia 3 de março de 2021, ele tava com 6 meses. Fui com ele e me internei com ele. Ele ia fazer o cateterismo num dia, no outro dia ele teria alta. Bom, ele fez. Aí quando ele voltou do cateterismo, ele já tava meio assim, foi meio uma confusão assim. Não sei o que foi que aconteceu, porque a comunicação aqui é péssima. Eles são ótimos, mas a comunicação é muito complicada. E aí ele demorou um pouco pra voltar da anestesia, não sei o que, enfim. Mas disseram que as artérias dele tudo boa, não sei o que, ok. E aí quando foi no outro dia eu não tive alta. E foram passando os dias. Com uma semana que a gente tava lá, disseram que ele ia ter... Uma semana não, entre o dia 3, eles falaram comigo no dia 7, né, 4 dias depois, que eles preferiam fazer logo a cirurgia dele porque não via mais nenhum benefício em esperar mais ele crescer mais. Eu achava que era melhor fazer naquele momento. E aí eu falei, o que é que eu posso fazer? Eu não vou discordar dos médicos. Se os médicos acham que é melhor, eu vou acatar, ok. E aí, tá bem. Ficou marcado pro dia 10 de março. Dia 10 de março, meu marido veio, né? Foi, na verdade, para o hospital. Só que ele não conseguiu chegar a tempo. Por causa do trânsito, ele não conseguiu chegar a tempo. E eu tive que levar ele na sala de cirurgia. Eu, sozinha, né? Com as enfermeiras. Foi um dos momentos mais difíceis. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, até hoje. Porque eu tava com um bebê bem, feliz, saudável. Aparentemente saudável. E eu tive que levar ele na sala de um bloco cirúrgico para fazer a cirurgia de coração. Foi muito difícil, minha gente. Foi muito, muito difícil. Eu nunca pensei. Eu sabia que esse momento ia chegar, eu sabia que isso iria acontecer, mas não dá nem para explicar a sensação que é. É muito difícil, porque você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer o melhor, pode, mas pode acontecer o pior também. E assim, eu tinha muita fé, eu pedia muito a Deus, eu rezava muito, eu tinha muitas correntes de oração no mundo todo, sabe, Brasil, Portugal, tudo que é canto, por ele. Igrejas e mais igrejas, pessoas e mais pessoas, orando por ele e tudo mais. Mas é muito difícil, é um momento muito louco, porque
você não, por mais que eu tente explicar, por mais que eu contasse assim, minimamente os detalhes, todos os sentimentos, cada momento, vocês nunca vão conseguir entender o que é isso, ao menos que tenham passado por isso. É muito difícil, sabe? O seu filho é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida e é um bebê que parece ser tão frágil, né? Foi um dos momentos mais aterrorizantes que eu já passei. Eu desabei na frente daquele centro cirúrgico. Sim. Eu não sei como eu tive forças para me levantar e caminhar. Eu tenho certeza que foi Deus. Foi Deus que me carregou no colo, porque eu estava destruída. Destruída. Até hoje eu lembro, assim, do rostinho dele. No momento que eu fui levar ele lá. E, bom, eu fui pra salinha que a gente espera, né? Depois que, enquanto eles estão em cirurgia, tem uma salinha de espera que a gente fica. Aí eu fui pra lá, uns 5 minutinhos depois meu marido chegou, assim, foi super rápido, ele chegou. E aí nos abraçamos, choramos junto e a gente ficou ali naquele aguardo, né? Naquela espera. E demorou, eu rezei. E demorou muito, foram muitas horas. E aí a gente teve notícia. O médico chegou e disse que a cirurgia tinha sido tudo bem. Ele estava lá na recuperação, né, no CTI, que ele tem que ir, né, na UCI. Ele tem que sair da cirurgia, obviamente, tem que ir pra UCI, né, a UTI no caso. E a gente podia vê-lo. E aí fomos lá vê-lo, e ele tava lá cheio de tubo, cheio de coisa e tal. Mas tava bem, né. E vimos ele, ficamos lá um pouco e aí a gente teve que ir embora, porque a gente tinha que pegar os outros dois. E aí viemos embora. E eu tava feliz, tava aliviada que tinha dado tudo certo. Quando tava em casa ia dar já, acho que já era assim que alguma coisa, não sei. Ligaram, disseram que me procuraram lá no hospital, mas eu não tava. E que ele ia precisar voltar pro centro cirúrgico. Tinha alguma coisa que estava errada, ele não estava reagindo como se esperava e ele ia precisar voltar às pressas pro centro cirúrgico. E aquilo ali, meu Deus do céu, foi outro desespero pra mim. Eu não podia voltar pra lá porque não ia dar tempo de chegar antes de ele começar a fazer cirurgia. E durante o decorrer da cirurgia, quando terminasse, já não ia ser mais hora de visita. Então, eu não ia fazer nada lá, porque eu não ia chegar a tempo antes de começar a cirurgia. E eu não ia poder vê-lo depois da cirurgia, porque já era a hora que eu não podia ter ninguém dentro do hospital, né? Que não fosse os médicos e tal. Aí eu fiquei em casa, terrível, esperando notícias, foi horrível. E aí, depois de muitas horas, a gente conseguiu, eu ficava ligando pra eles de hora em hora. E aí a gente conseguiu notícia, ele tinha saído do centro cirúrgico e tava bem, né? O estado dele era grave, mas estável. Nessa nova cirurgia, eles abriram de novo o peito dele e aí tiveram que refazer toda a cirurgia. Ele teve uma hemorragia massiva e aí ela foi controlada por medicamentos. E, bom, tinha que se aguardar, né? Ok, passaram uns dias, eu indo lá, eu ia todo dia, eu tava lá todo dia, eu chegava de manhã, saía tarde da noite. Eu chegava de manhã, saía 10 horas da noite, era a hora que a gente era expulso de lá. Então eu chegava lá de manhã, saía, depois que o menino ia pra escola, eu ia pra lá. Chegava em casa 11 e pouca da noite, meia-noite, porque era a hora que eu saía de lá e vinha. E todo dia era essa luta, aí tirando leite e levando, que eles davam por sonda ele diretamente no estômago, né? Mas enfim, passou, e aí isso foi no dia 10, quando foi no dia 16, ele teve que voltar pro centro cirúrgico, porque eles precisavam limpar, e tiveram que abrir ele, que ele estava cheio de coágulos de sangue por causa da hemorragia, e aí tiveram que fazer toda uma limpeza, limparam, fizeram também um cateterismo nele, pra ver as artérias e tal, se ia precisar fazer alguma coisa lá, que eu não me lembro mais o que era. E não precisou, tava tudo bem. E aí pronto, fecharam ele e aí ele foi de novo pra UTI e ficou lá, né? E aí os dias foram passando, e aí eles começaram a tirar a sedação dele, né?
E ele amarradinho, os braços dele amarradinhos assim nas grades, sabe? Pra ele não puxar os fios. Eram muitos fios. Eram muitos fios, muita coisa monitorando, os aparelhos fazendo barulho o tempo inteiro. E ele, conforme ia tirando a sedação, porque não podia tirar de uma vez, né? Tem que ir desmamando, né? Porque ele tomava muita sedação, então tinha que ir diminuindo pra não dar daquela, pronto, ficar dependente, né, daquilo ali. Então, pra não dar nada, eles iam desmamando ele aos poucos. E, ok, conforme iam fazendo isso, ele começou a gemer muito. Ficava gemendo. E apático, sabe? E ele tava com marca-passo. Porque o marca-passo precisava ensinar o coração a bater como deveria ser. Então ele tava usando marca-passo, era um marca-passo externo até. Eu não sei se todo marca-passo é externo, aliás, mas o dele era. E aí, pronto, né? Eles acharam que ele estava muito apático e aí fizeram o exame e ele estava com infecção generalizada. Que luta, minha gente, que luta. Mas no mesmo dia que descobriram que ele estava com essa infecção, descobriram qual era a bactéria causadora, porque isso é muito importante, porque eles precisavam dar um antibiótico direcionado a essa bactéria, não para dar um antibiótico qualquer, direcionado a qualquer coisa, tem que ser. E aí começaram, foi 21 dias de antibiótico, e eles falaram o seguinte, olha, assim que essa bactéria sumir, porque eles faziam análises todos os dias, algumas vezes ao dia, acho que umas 3 vezes ao dia no mínimo, ele fazia análise sanguínea, né? E aí, ele falou, a partir do primeiro resultado que der aqui, negativo para essa bactéria, a gente vai transferir ele para a enfermaria. Por quê? Porque o ambiente na UTI é muito contaminado, né? Então, assim, ele ficava sempre ali suscetível a pegar qualquer outra bactéria. E aí, e foram dias e dias de eu tinha que ficar usando uma roupa, assim, que para chegar perto dele eu tinha que colocar uma roupa de proteção. E antes de eu sair de perto dele, quando eu me afastava assim um pouco, eu tinha que tirar para não andar com aquela roupa também e jogava lá no lixo contaminado. Quando eu pegava ele, tinha que ser com essa roupa, com luvas e não sei o que. E foram dias e dias e dias. E finalmente deu negativo pra bactéria. E aí eu liguei pra lá e falaram, deu negativo, ele tá sendo transferido, isso foi de manhã, ele tá sendo transferido pra enfermaria. E meu Deus, que vitória, eu fiquei tão feliz, graças a Deus. E aí eu fui visitá-lo, ele já estava na enfermaria, porque ele estava no berçário, então eu não podia me internar com ele, porque ele estava no berçário não pode, não tinha onde eu dormir. E aí ele ficou lá mais uns dias. Aí eles me explicaram os remédios que ele estava tomando, como era, tudo. O Vitor já fazia medicação em casa, tá? Mas aí mudaram, né? Acrescentaram os medicamentos e eles me ensinaram tudo lá. Depois ele foi transferido para um quarto da enfermaria, que não era um quarto só dele, né? Mas enfim. E eu fui e me internei com ele. E aí eu só passei acho que 2, 3 dias no máximo, e ele teve alta. Parecia que eu tava respirando de novo. Foram dias muito difíceis, minha gente. Ele passou 44 dias internado. Quando ele saiu, ele entrou com 6 meses, ele saiu com quase 8. Faltavam 4 dias para ele fazer 8 meses. Quando ele saiu. Quando ele fez 7 meses, eu levei um bolo para comemorar o aniversário dele lá. Ele ainda tava na UTI. Eu cantei parabéns para ele. Eu fiz videochamada para o pai, os irmãos verem, cantar parabéns para ele também. Eu dei os bolos para os enfermeiros e para as enfermeiras. E quando ele teve alta, e aí meu marido foi pegar a gente lá, pôde vê-lo, depois de tanto tempo, pôde vê-lo. Foi um momento emocionante, sabe? A gente tem um videozinho dele saindo. Talvez eu deixe aqui no final do vídeo, vou pensar. E foi a melhor sensação, trazer ele de volta para casa. E as consultas continuaram, tudo mais, ele foi se recuperando, foi ficando super bem. Vitor hoje, ele tá com 3 anos, ele tá com 3 anos e 2 meses.
3 anos, setembro, outubro, novembro. Não, ele já fez 3 anos e 3 meses. E ele é uma criança linda, ele é muito esperto, muito maravilhoso, um docinho, brabo também. Ele é um furacãozinho também, ele é o poderoso chefinho, aquele caso, todo mundo sabe. Ele é o poderoso chefinho, ele é quem manda e quem comanda. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele. Eu sou muito, muito grata por isso. Eu nunca em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir dele. Sabe? Ele é o amor da minha vida. Um grande amor da minha vida, outro grande amor da minha vida, né? Porque eles todos são. Mas a gente passou e passa ainda por muitas coisas com ele, né? Quando eu soube dessa cardiopatia dele, que a médica me explicou tudo, ela me disse que ele teria que, obrigatoriamente, passar por 3 cirurgias, né? A primeira era aquela que eu falei, que ele passou com 11 dias de vida. A segunda foi a que ele passou com 6 meses, né? A primeira chamava cirurgia de Blalock. A segunda chamou cirurgia de Glenn. E a terceira chama cirurgia de Fontan. E essa ainda falta. E essa cirurgia, provavelmente ele vai fazer no ano que vem, com 4 anos. E é um dos motivos que tá me deixando... Aliás, é o único motivo que tá me deixando muito nervosa já. Porque eu começo a vivenciar tudo aquilo de novo. Sabe? Eu rezo muito a Deus, eu peço muito a Deus saúde, eu peço muito a Deus equilíbrio, né? Pra mim, no caso. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas a gente fica, né, naquela tensão, é difícil, é outro momento difícil. Ele tá tão bem assim, ele tá grandinho, sabe? Ele tá esperto. E eu fico pensando, meu Deus, eu vou ter de novo que entregar meu filho na porta do centro cirúrgico. Eu não sei de onde eu vou tirar forças. Eu sei, né, de Deus, mas é tão difícil, minha gente, imaginar isso, passar por isso tudo de novo. E nem sou eu passar por isso, sabe? Não sou eu passar por isso, é ele passar por isso, sabe? Eu não me importo em que eu vá passar por isso. Eu penso que ele vai ter que passar por isso de novo, por todo esse processo, sabe? Quando acabou, que ele veio pra casa e tal, ele passou muito tempo com fobia de médico. Ele não podia ver um médico chegar com aquele negócio para escutar ele já chorava, gritava. Ele não gostava de jeito nenhum de médico nenhum que tocasse nele, ele já ficava nervoso. Ele não gostava de chorar e tudo. E agora ele já se recuperou mais disso, sabe? Ele não liga mais. Isso acontece quando ele vai pra consulta e tal, ele não liga mais. E aí ele vai ter que passar por isso tudo de novo e vai... Vitor, ele tem atrasos, né? Porque por causa dessa condição dele, então ele tem atrasos que já eram esperados que ele realmente tivesse. E ele não fala ainda, mas o resto ele acompanha, sabe? Assim, lógico que ele não é compatível com a idade dele, sabe? Ele tem um atraso motor e tal, mas assim, ele tá super bem, ele é acompanhado por cardio, ele é acompanhado por neuro, ele é acompanhado por nutricionista, por psicólogo, ele já fez terapia ocupacional. Eu acredito que ele vai entrar na terapia da fala. Ele é acompanhado por vários profissionais, sabe? E assim, ele tá super bem, super se desenvolvendo, super evoluindo. Cada dia a gente vê uma evolução nova nele. É a coisa mais linda da vida de presenciar, sabe? A gente comemora muito isso como se fosse final de Copa do Mundo, o Brasil ganhando de 5-0. Então, assim, cada vitória é uma grande vitória, sabe? Cada mínima coisa é uma grande coisa. E aí a gente pensa, né, que, poxa, daqui a pouco vai acontecer isso tudo, vai passar por tudo de novo. Mas assim, tenho fé que dessa vez vai ser mais fácil, que a gente não vai ter tanta complicação. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. E a partir de agora já começo a pedir às pessoas para rezarem por ele, né, para que ocorra tudo bem. E é isso, essa é a história do Vi. Tá aí lindo, maravilhoso, forte, toma os remedinhos dele, tudo certinho. Ele não tem problema nenhum de tomar remédio, toma super tranquilo. Tá na escola, é um meninão, mas é sempre o meu bebezinho, né? E provavelmente, depois da próxima cirurgia, que vai dar tudo certo, eu vou gravar um novo vídeo falando sobre isso e contando a nova vitória dele.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Olha quem tá vindo. Olha quem tá vindo. Meu amor. Papai.